Deixa eu lembrar uma parada. E claro que não é uma comparação, não digo justa, mas é só uma comparação de situação de jogo. Na final da Copa Libertadores de 2022, o zagueiro que termina o primeiro tempo pelo Atlético é o Fernandinho, um volante improvisado. O lance do gol do Flamengo, do Gabriel Barbosa, é exatamente igual. É um centroavante que passa pelo volante improvisado e conclui na segunda trave. Claro que o Gael é um jogador a ser questionado, já tivemos a informação de que era um jogador que não mantinha um nível tão interessante assim, mas pode ser porque ele era um volante de origem e teve que ser improvisado como um zagueiro, porque é uma situação, uma posição em falta no elenco atleticano, né? Relacionados para disputar essa copinha, você tem o Gael, perdão, você tem o Rair, né, que é o volante, é o zagueiro que foi utilizado na partida de hoje, e você tem o Guilherme Silva, que tem 15 anos de idade. São só 3 zagueiros. O Gustavo Veiga, perdão, que era um jogador também relacionado à copinha, não está com o elenco nesse momento. Então são só 3 zagueiros, né? Tanto que o Feitosa passou a ser zagueiro no primeiro tempo, em determinado momento, um volante improvisado, como foi na última copinha, em que esse problema de zagueiros também aconteceu. É uma função, uma posição que o Atlético tem pouca quantidade. E os que se destacaram, o Marcão e o Fábio Lucas, estão envolvidos na equipe profissional para a disputa do Campeonato Paranaense, para o campeonato estadual dessa temporada. Ainda assim, é um Atlético que tem boas valências nessa partida. Acho que foi um bom jogo do Juan Felipe, que fez o gol e que teve boas participações. Gostei também do que vi do Davi Alves, apesar de pouco acionado. Acho que o Ítalo, volante, que estava jogando mais à frente hoje, não teve uma partida de tanto destaque assim, foi muito apagado, tem qualidade, mas foi pouquíssimo acionado pelo Atlético. É um Furacão que vai precisar melhorar para a próxima partida. Claro que a estreia não conta tudo e provavelmente o Atlético melhora para o próximo jogo, mas tem algumas questões interessantes, como também tem pontos negativos essa estreia do Atlético na Copinha. Cara, muito de acordo, tá, Vincenzo? Acho que o Atlético fez uma aparição que esse empate foi muito merecido. Assim, foi muito merecido por parte do nosso queridíssimo Osasco, tá? Muito merecido, assim. Eles jogaram mais que o Atlético. O Atlético, no segundo tempo, após fazer o gol, ele decide controlar o jogo, tocar a bola, mas ele perde o controle do jogo muito rápido, principalmente com a entrada muito ruim do Bispo. Assim, a entrada do Bispo, a gente tava dando risada aqui, Bizarro. porque foi cômica. Bizarro. Ela foi cômica, né? E assim, ele tava caindo de costas, dominando a bola de costas, aí tentou depois dominar a bola de nuca. Eu vi mais ele deitado no chão do que eu vi ele em pé, né? Então, eu não poupo críticas, eu só falo o que eu vi. Né? Não tô falando, não serve, né? Porque é muito cedo ainda, não vou fazer isso em Copa São Paulo, tá? Mas o único nome que eu vou falar isso para vocês é do Gael, tá? O Gael, ele não é por conta desse jogo, ele é por um histórico que a gente já vinha comentando. Ficou explicadíssimo em 2 minutos porque que um menino de 15 anos é titular e por que é tão melhor que o Gael. A gente já tinha visto o Gael, a gente já tinha visto ele jogar, a gente já tinha tido informações dos motivos pelo qual ele não jogou na Taça FPF. Motivos que fizeram o nível de Abraão ser muito acima, o nível Beleze, o nível Marcão, Fábio Lucas, Gustavo Veiga. Vincenzo, eu citei 6 nomes na frente. A gente tá falando da 7ª opção. E aí essa 7ª opção, vamos colocar dessa forma, entra no jogo hoje. Em 2 minutos fica muito claro por que ele não pode jogar, cara. E assim, você fala 7 opções, mas 2 entraram na frente dele. Claro. Então são talvez 9. Talvez 9. Perfeito. Assim, não é, e não é errado, tem tá? falta de zagueiros na sua base. Concordo plenamente. E aí quando você vê isso, Vincenzo, acontecer, é um jogador que ficou de costas, que ele não sabia como marcar o jogador. E ficou muito claro até pela reação dos outros jogadores ao redor, assim, sabe? Tipo, mas todo mundo olha pro cara e, porra, mas, cara, se nós sabemos, os caras lá sabem também. E aí é uma pena, porque já era uma coisa que já era sabida, o Gael não é esse jogador sempre. Comentamos, a gente falou em algumas lives, inclusive, a gente fez tier list da base. Quem vai lembrar, tenta retomar lá a live. A gente colocou, era a última prateleira, cara, e deu pra ver exatamente isso. O Osasco mereceu o empate, é um time bem aguerrido, tentou, foi até o final, enfim, cara, é um jogo de Copa São Paulo, e Copa São Paulo é assim mesmo, o gramado é ruim, não tinha linha, já não sabia quando era pênalti, quando a bola saía, quando não saía, enfim. É assim mesmo, Copa São Paulo é uma loucura, o Atlético não mereceu vencer, não gostei, tá, não gostei. O primeiro tempo, dos mecanismos do Atlético, gostei, achei que fez sentido. Agora, após o gol, cara, o Alexandre Lemos, eu achei que pecou. E ele peca nas substituições, porque ele perde
o controle total da partida. Ele coloca jogadores que são baseados em transição para um time que não tinha nenhum tipo de transição, que não ficou com a bola, colocou um Santini aberto pela direita, onde não é a função dele, ele não teve nenhum controle, o Santini não pegou na bola. Tá? O Richey, aberto. Não falei o nome dele. Você não falou o nome do Santini até dá um passe interessante pro Gustavo Guedes que completava, mas foi só, né? A única ação relevante na bola. do jogo. O Richey, aberto pela esquerda, teve dificuldades, inclusive, para marcar o ponta direita do Osasco na hora do gol. Então, assim, não gostei das substituições, achei que foi, infelizmente, arcamos com as consequências dos erros nas substituições, mas futebol é assim, de base é mais assim do que o futebol normal. Enfim, claro. É isso mesmo.